Canal A Bíblia refuta os mentirosos. Irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estou aqui para gravar mais esse vídeo. Eu estou fazendo mais umas perguntas para os ateus me responder sobre a evolução, porque eles acreditam na evolução e não na criação. Ele acredita que existiu um Big Bang, a explosão, que vem existir o mundo, a todas as coisas, e não no Criador, o qual Deus Criador. Então vou fazer algumas perguntas para os ateus. A primeira pergunta é: antes do Big Bang existiu o quê? Então a primeira pergunta é: antes do Big Bang existiu o quê? A primeira pergunta é: se eles dizer não existiu nada, então se não existiu nada, como o nada pode existir algo que existe? Porque se não existiu nada antes do Big Bang, então como do nada pode existir o Big Bang? A segunda pergunta. Vamos para a terceira pergunta. Quem foi que explodiu o Big Bang? A terceira pergunta: quem foi que explodiu o Big Bang? As perguntas, para eles responder. A quarta pergunta: aonde estava o Big Bang antes de explodir? Aonde estava o Big Bang antes de explodir? Vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta: o que aconteceu antes do Big Bang? O que aconteceu antes do Big Bang, O que foi que aconteceu antes do Big Bang? Vamos aqui para a sexta pergunta. Existia algo antes do início do tempo e do espaço? Existia algo antes do tempo, do início do tempo e do espaço? Aqui a pergunta é: existia algo antes do início do tempo e do espaço? Existia? Porque se as coisas existiam tudo, estava tudo dentro do Big Bang, existia algo antes do início do tempo e do espaço? Porque se não tinha tempo e espaço, como é que podia existir o Big Bang? Faz mesmo sentido referir o tempo antes do tempo existir? Fazer a certa pergunta: faz mesmo sentido referir o tempo antes do próprio tempo existir? Então, se existiu o Big Bang, existiu o espaço, existiu o tempo. Se antes do Big Bang não existia espaço e não existiu o tempo, então como tem sentido isso aí? Eu gostaria que eles explicassem para nós. E agora vamos aqui com referência agora à palavra de Deus, alguns versículos da palavra de Deus. Essa aí foi as perguntas que eu fiz para eles responder. Então vamos agora à palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 3, que fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê vem existir daquilo que não se vê. Então a palavra de Deus diz que o universo vem existir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala. Romanos, no capítulo 1, e o versículo 20, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1 e o versículo 20, fala assim: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e suas divindades, claramente se reconhece sendo percebida nas coisas criadas. Então aqui
pelas coisas criadas, a gente conhece a divindade de Deus e o seu poder. Romanos capítulo 1 e o versículo 20, a palavra de Deus. Vamos aqui, Eclesiastes capítulo 8 e o versículo 17, que fala assim: e vi toda a obra de Deus, pois o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem pesquisa para descobrir, não poderá descobrir, e ainda que o sábio pretende conhecer, não poderá compreender. Então, a palavra de Deus diz: por mais que o homem pesquisa, as coisas de Deus, ele não consegue entender. E a palavra de Deus, ainda que o sábio pretende conhecer, não poderá compreender. Por isso que não tem como compreender o segredo de Deus. Não entende o segredo de Deus, Deus é Deus, Criador do universo, de todas as coisas. Nenhum ser humano consegue descobrir os segredos de Deus, as coisas do Senhor por completo, porque Deus é Criador, a sabedoria de Deus é imensa. A sabedoria de Deus é grande para a nossa, não é para como comparar. Então é a palavra de Deus que nos esclarece, algumas coisas. Então aqui estou esclarecendo a palavra de Deus para nós entendermos mais um pouco da santa palavra de Deus. Então foi até aqui esse vídeo explicando um pouco da palavra de Deus e algumas perguntas para os ateus, sobre a evolução e sobre o Big Bang, para eles descobrir, me explicar, me responder as perguntas, baseada nas perguntas que eu fiz, ele responder nas perguntas, porque eles acreditam no Big Bang, numa explosão que eu vejo surgir. Então, venha responder as perguntas do qual eu fiz nesse vídeo, Eu quero que vocês expliquem, trazem uma resposta, porque vocês fazem muitas perguntas para os evangélicos, cristãos e pastores responder. Então, chegou a hora de você responder a essas perguntas e outras que vêm depois dessa. Vem outras perguntas depois dessa para você responder. Logo que vocês acreditam na evolução, não acreditam na criação, do qual um Deus Todo-Poderoso veio criar todas as coisas. Então venha responder essas perguntas, que você só quer fazer pergunta para os evangélicos cristãos responder. Então que você venha responder, venha estribuchar e responder essas perguntas do qual eu estou fazendo, que vai vir outras perguntas mais difíceis do que essa. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Foi esse vídeo que eu gravei, Então, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.